Graças a Deus. Então, como eu disse, né, eu não ia fazer a palestra hoje, então eu não chamo nem de palestra, eu chamo de uma conversa, e eu pensei nesse tema, paciência. Na casa espírita, a gente faz muito atendimento, né? E a gente percebe que as pessoas, de modo geral, é uma situação que a maioria não tem, paciência. Aqui todo mundo tem, né? Graças a Deus. Então, vamos entender o que nós podemos fazer para conseguir a paciência que nós não temos. Então, vamos lá, por partes. Podemos definir paciência como sendo um estado calmo e tranquilo, sem perturbações ou agitações, pelo conhecimento das causas que nos tiram a paciência. Então, nós só vamos conseguir controlar a paciência quando a gente entender as coisas que nos tiram a paciência, né? Então, eu vou durante a nossa conversa, eu vou falar várias situações, né? Exemplo. Se você recebe o pagamento dia 1º, teoricamente, esse pagamento tem que ir até o outro dia 1º, né? E aí ele não vai e você fica numa irritação, né? Numa impaciência, num desespero terrível, né? Então, você sabe que o desespero, por conta desse pagamento que não dá até o outro pagamento, é porque, de alguma forma, você não conseguiu se organizar para isso, ou não? Se o pagamento não dá para pagar todas as contas, a gente tem que arrumar uma renda extra, porque, senão, a gente desequilibra completamente. Então, a gente precisa, para ter paciência, saber o que tira a nossa paciência e tentar fazer um controle da situação. A maioria de nós tem gastrite nervosa, a maioria de nós. E nós sabemos, porque todo mundo fala, quem passa no trabalho de cura aqui da casa, que o médium detecta que ele tem gastrite, ele fala assim, porque eu passo muito nervoso. Olha, se você passa muito nervoso, se a gastrite é por conta do nervoso, por conta da impaciência. Então, é preciso que a gente faça um controle sobre as nossas emoções. Paciência, a gente não compra em farmácia, não compra em supermercado, não adianta uma receita do psiquiatra, nem uma terapia, porque você não consegue, de jeito nenhum, ter paciência de fora para dentro. A única forma de a gente ter paciência é um trabalho dentro de nós, porque ninguém pode fazer isso por nós. A paz, porque paciência é a ciência da paz, né? Quem tem paciência tem paz dentro do coração. Então, ele diz assim, a paz em nós não é produto das circunstâncias de fora, mas da tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não podemos alcançar. O que é dever cumprido? Quando a gente começa a semana, o mês, a gente faz aquela monte de programação. Na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou no médico, na quarta eu vou limpar a casa, na quinta eu vou lavar roupa, eu vou ajudar meu filho. A gente tem toda a programação na cabeça. E a semana passa, e à medida que a gente não vai cumprindo aquilo, a gente vai se irritando, se irritando, se irritando e ficando bravo com a gente mesmo, tenta pôr a culpa em outra situação e não consegue, porque sabe que a culpa foi nossa, porque a gente vai enrolando o dia, porque a rede social toma muito tempo nosso. Vocês concordam? E aí, a falta do dever cumprido, né, que você chega no fim do dia, você olha para trás, olha aquele monte de louça, casa suja, você não foi no banco, faltou na consulta médica, te deixa numa irritação, numa falta de paciência, que você acaba, nós, né, acabamos descontando em todo mundo que está ao nosso redor, sendo que fazer os nossos deveres é nossa função. Ninguém tem nada com isso. E nós só vamos conseguir ter tranquilidade quando nós conseguimos fazer as coisas que nós programamos, né? Para colaborar no bem geral, é preciso paciência para com todos, exemplificando o melhor de nós. E eu peguei como exemplo família. Quem aqui tem paciência com família? Levanta a mão.
Só 2, 3. Ah, ele é um bebê, né? Um menino lindo. Por isso. Quando eu era bebê também, eu tinha. Paciência. Ó, como que a gente faz para ter paciência com a família? Que é uma das coisas mais difíceis, né? A gente tem que ver o que a doutrina fala. A doutrina fala assim: quando a gente está vivendo no mundo espiritual, a gente vai precisar encarnar. Até enquanto a gente não for espírito puro, a gente vai precisar encarnar. E quando a gente está vivendo no mundo espiritual, a gente vai receber, eu vou falar brincando, mas é sério, ou um e-mail ou um WhatsApp convidando a gente para comparecer no departamento da reencarnação. E quando a gente comparece, eles falam para a gente assim, está na hora, né, de você voltar. Já faz tempo que você está desencarnado, você tem que evoluir, tem que fazer seus acertos. E quando você é uma pessoa consciente, você senta no departamento, vai lá vários e vários dias, organizar a sua próxima encarnação. E a primeira coisa que eles fazem, que eles verificam assim, que família você vai nascer. Esse é o ponto número 1. E não existe nenhum erro. Embora a gente, às vezes, olhe e fale assim, se eu tivesse nascido na família de fulano. Só que não, né? A família que nós temos, ela é escolhida a dedo pela espiritualidade com base em tudo que nós temos de acerto para fazer de vidas anteriores, né? Então, a vida trabalha para a nossa evolução. Então, eu me acertando com fulano, eu vou evoluir. Então, é melhor fulano ser da minha família, né? Eu preciso fazer as pazes com dona fulana. É melhor que ela seja da minha família, que é mais fácil. E quando a confusão é muito grande, é melhor ser pai, mãe, filho, que aí o acerto é mais fácil, né? Porque acerto com cunhado, cunhada, prima é mais difícil, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem que fazer de tudo que a gente puder, o possível, para viver em paz com a nossa família. Quando eu falo família de sangue. Pai, mãe, irmãos, avó, filhos, né? Porque, assim, aparecem pessoas na nossa vida agregadas, né? A esposa do seu primo, né? O marido da sua irmã, né? Até o marido, a esposa, não são parentes de sangue, né? Mas, se você encontrou essa pessoa e ela mudou a sua história, existe um acerto para ser feito com aquela pessoa. Então, o nosso melhor caminho é tentar um acerto. Claro que existem situações impossíveis. E aí, a doutrina fala que numa situação de conflito, de perda de respeito, né, de agressividade, de palavras, né, ofensivas, até agressão física, como a gente sabe, é melhor separar. Mas, do contrário, você só muda uma pessoa até 10 anos de idade e olhe lá. Então, você tenta mudar. Não conseguiu, segue a tua vida. Com a pessoa, ela fica ali do seu lado, você segue a tua vida e procura não se desequilibrar com o comportamento da pessoa. Porque, assim, se existe uma causa para você nascer naquela casa, é melhor você terminar a vida em paz com aquela família. Quando eu falo em paz, eu não estou me referindo a beijos, abraços, passeios, dormir junto, nada disso. Em paz, sem briga, sem deixar de falar, sem bloquear, tudo bem? Então, quando você compreende isso, você consegue ter paciência para lidar com a família. Eu tenho na minha casa situações difíceis com uma pessoa, tenho situações bem difíceis, que me desequilibrava até eu ser professora de espiritismo e entender que meu melhor caminho é estar em paz. Faço o que aquela pessoa fizer, eu engulo seco, eu guardo para amanhã o que eu ia falar e sigo a minha vida, né? A melhor coisa para nós. A paciência não se harmoniza com pressa, mas prossegue sempre confiante rumo aos objetivos traçados. Com a paciência, adquirimos todos os valores evolutivos do espírito, alcançando, assim, valores mais altos. Evolução. Tem muita gente no mundo que não sabe por que veio, né? Nasce, cresce, procria, fica doente e morre.
E os animais também fazem isso. Não sabem o que está fazendo na Terra. Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para sair da vida espiritualmente, evolutivamente melhor. Então, quem sabe isso, precisa buscar esse caminho. Não pode passar pela vida empurrando a vida com a barriga, deixa a vida me levar. Tem que pensar assim, eu vim para evoluir. De alguma forma eu preciso evoluir. A imagem que eu coloquei é como se a mente, né, fosse a vida superior. Só que assim, é um degrau de cada vez. A gente não consegue, porque assim, quem estuda muito sobre evolução e vê que está passando o tempo e está errando todo dia, e está passando o tempo e está falando o que não devia, e está passando o tempo, né, e está cometendo vários erros, acaba se irritando de uma tal maneira e desanimando de evoluir, né? Então, nós temos que ser perseverantes na nossa evolução. Nós não estamos em viagem de férias. Nós viemos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Então, nós temos que ser perseverantes nisso. Errou, Senhor, me perdoa, e vai fazer direito. Assim, nós vamos conseguir, né, a nossa evolução. Assim, quem está sob a ação de um problema qualquer, deve antes conhecer o problema, a sua origem e as soluções a serem impetradas. Para isto, terá que ter paciência, ou seja, agir num estado calmo e tranquilo, sem perturbações ou agitações, isto pelo conhecimento prévio das causas. Exemplo, dívida. Alguém tem? Quem tem dívida não tem paz. A paciência é a ciência da paz. Se você tem dívida, você não tem paz. Aquilo te perturba o dia inteiro, toda hora vem na tua cabeça aquilo, né? Ainda mais quando a gente começa a receber mensagem que você está devendo, que seu nome está no Serasa e não sei o quê. Então, é assim. Como que você faz para ter paz na questão da dívida? Exemplo, não vou mais comprar nada no cartão de crédito. Não vou comprar. Vou comprar. Aconteça o que acontecer. Meu cartão de crédito fica lá num caixãozinho guardado, né? E a gente vai tentando se virar do jeito que dá. Não dá para comprar sapato, não compra. Compra no brechó do Gesme, né? E assim por diante. Porque é o único jeito de você controlar. Eu falei cartão de crédito, mas pode ser qualquer outra situação, né? É que assim, quem usa cartão de crédito, você está transferindo dívida, né? E assim, o que se cobra é um absurdo de juros. Então, eu falei de cartão como qualquer outra situação. Né? Se eu moro numa casa de R$3.000 de aluguel, eu não estou conseguindo pagar, eu tenho que mudar para uma de 1.500. Porque, assim, como você vai ter paz na sua vida se você está acumulando dívida? Eu tenho que tomar uma decisão. Por isso que eu falo que paciência depende da pessoa. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou cortar isso. Vou cortar isso. Né? Eu não vou na feira enquanto tiver coisa na geladeira. Às vezes a geladeira está cheia de resto de coisa que ainda dá para aproveitar e a gente comprando outras coisas, entuchando a geladeira. Quando a gente vai limpar, está cheio de coisa estragada. Isso tudo vai fazer falta para a gente em algum lugar. E aqui a gente está vendo a situação, né, da tempestade de um lado e a bonança de outro lado. O espírita, portanto, sabe ser paciente frente às provas pelas quais tem que passar, na certeza de que depois da tempestade vem a bonança. Nós moramos num mundo de provas, né? Então, nenhum de nós vai viver só de alegrias. Mas quando nós suportamos com paciência as nossas provas, depois, quando a gente entra no mundo espiritual, vem a bonança, né? Que é um dia claro. Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos, imagina com irritação, precipitação e assim por diante. A irritação não resolve nenhum problema da nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Você está na sua casa, você tem uma família, de repente alguém liga, desencarnou alguém da família. A pessoa equilibrada, a pessoa que tem paciência, ela leva o choque, ela respira e ela toma a atitude de cuidar de tudo. Em vez de ela se jogar na parede, arrancar cabelo, ligar para todo mundo e se desesperar, ela começa a pensar, como que a gente vai fazer, o que eu vou fazer? Isso é uma pessoa equilibrada.
né? Porque é uma situação que você não consegue mais mudar, por mais que você está sofrendo, por mais que você está sentindo a dor, mas tem que ter equilíbrio, alguém tem que ter equilíbrio, né? Então, se você se desequilibra, se irrita, piora a situação para todo mundo. Então, a gente tem que pensar que a vida é muito passageira e que é melhor para a gente enfrentar as situações com equilíbrio. A vida é tão passageira, por exemplo, os problemas que eu tenho hoje, daqui 20 anos, não existirão mais, né, pela minha idade. Quem tem 50 anos, provavelmente daqui 40 anos, os problemas não existirão mais, nenhum. Nem dívida, nem doença, nem problema de família, porque nós vamos para outro lugar. Os problemas todos vão ficar aqui, né? Ninguém é vítima de coisa alguma. Tudo que nos ocorre tem uma necessidade de um tempo de duração, né? As doenças, por exemplo. A gente mora num lugar, né, num planeta de pessoas bem doentes. E a doença, ela é um mecanismo onde a alma vai drenando as dores da alma e jogando para o corpo. Ao longo das nossas vidas sucessivas, nós vamos acumulando traumas, nós vamos acumulando depressão, nós vamos acumulando doenças, né, psicológicas, psiquiátricas e abusos do nosso corpo, vícios, né, alimentação sem controle. E aí vai chegar uma hora, em qualquer das vidas nossas, que tudo que está na alma vai ser jogado para fora. Nós estamos para evoluir. E como nós estamos para evoluir, tudo que está fazendo mal para a alma é jogado em forma de doença, né? Inclusive o câncer, o tumor do câncer, é uma dor da alma que passa, às vezes, 2, 3 encarnações, que não sai da alma, um perdão que você não concede, né? Um sofrimento muito grande que você teve, aquilo sai para fora em forma de tumor. Então, quando você está doente, você tem que encarar a doença com paciência. É uma cura para a alma, é uma cura. Então, não adianta se desesperar, né? Eu fui boxeador numa outra vida, quebrei a cara de um monte de gente, nessa vida eu tenho uma tendinite no braço que não sara. Que não adianta eu fazer o que eu quiser, que não sara. É um expurgo, né? A alma está jogando aquilo para aquela violência que eu fiz para fora. Então, a melhor coisa para a gente é ter paciência com as doenças. Aquele desenho é para alguns aqui que estão aqui. De uns tempos para cá, estou meio sem paciência, para ter paciência, né? Então, ele fala assim, que as nossas atitudes, se for uma atitude boa, né, vai expandir em nós a centelha divina, que é o bem. E se nós tomarmos atitudes maldosas, né, isso vai ficar registrado no nosso espírito, né, e que depois, com o tempo, vai sair em forma de enfermidades. Quando se trata de violência, geralmente são doenças psiquiátricas que saem, né? Então, a paciência é um estado superior, onde você compreende por que você tem que ser paciente. Porque se você não compreender por que você tem que lutar, porque você tem que construir isso em você, nunca vai conseguir. Aqui é uma pilha e a paciência está acabando, né? Está descarregando. E ele fala assim, ó, que há também a dor-evolução. Existem algumas situações na nossa vida que são criadas por nós mesmos, que é a dor-evolução. O que é uma dor-evolução? Exemplo, eu sou fofoqueira, falo de todo mundo, né? Repórter da vida alheia, e eu decido que eu vou parar com isso. Então, eu faço um esforço gigantesco para cortar isso em mim, para acabar com isso, né? Isso é uma dor evolução, eu estou me esforçando para evoluir, né? Sou uma pessoa orgulhosa, me acho melhor que todo mundo. E sei que é errado. Aí faço um esforço para ser mais humilde, faço um esforço para me colocar no meu lugar, né? Não chegar em lugar querer se aparecer. Então, toda vez que a gente corrige um defeito, a gente está passando por uma dor evolução, que é perfeita, né? Que é a dor da reforma íntima. Pessoas difíceis. Acredito que todo mundo aqui tem uma pessoa difícil, 2 ou 3, né? Então, os espíritos falam assim, ó, a pessoa difícil da sua vida tem um motivo para ela estar na sua vida, né?
A não ser aquelas pessoas que passam de relance pela vida da gente, né? Você conheceu, conviveu uns dias no trabalho, a pessoa se casou com alguém da sua família, você conviveu um tempo. Mas aquelas pessoas que você tem que conviver bastante, né, que são pessoas difíceis, eles dizem assim, os espíritos, se você tiver paciência, aceitar a pessoa como ela é e evitar a confusão, um dia a vida tira ela da sua vida e você fica livre. Entenderam? Se você tiver paciência, se você for levando com calma, se você for, né, pedindo força a Deus, ou a vida tira ela e te deixa em paz. A própria vida faz isso. Tem gente que é tão inútil na vida, que não cuida nem de um animal, que a vida tira ela desencarna, porque ela não ajuda nada, não ajuda ninguém, só atrapalha a família. Ok? É a mesma situação. Se você tem uma pessoa difícil, você vai engolindo, a vida trabalha a seu favor, vai e um dia tira a pessoa, né? Ou então você se acerta com ela. Ela reconhece a sua paciência e fica bem com você. A semeadura é livre, o cultivo é de responsabilidade só nossa. Então, durante a nossa caminhada evolutiva, nós podemos plantar espinhos, podemos plantar pimenta, podemos plantar o que nós queremos, vamos colher exatamente isso. É a lei natural, né, criada por Deus, a cada um segundo suas obras. Nós vamos colhendo os nossos plantios. Quando o nosso plantio está ruim, quando nós estamos sofrendo, é porque a nossa plantação não foi boa, né? Então, nós temos que ter paciência para passar, porque a gente que sabe, a gente reconhece. Olha, se eu estou passando isso, algum motivo tem. E ter paciência para passar. Se revoltar. Os espíritos falam que quando você passa por uma dor revoltada, você tem que voltar e passar a dor de novo, se você não tiver paciência nem resignação, né? Quando a gente está assim, no momento difícil, vai fazer uma reza. Os espíritos falam que reza é assim, ó. Alguém escreveu a reza e você copia ela e faz. Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, você está repetindo uma frase que alguém escreveu. Prece é quando você fala com as suas palavras e com o seu coração. Então, a gente precisa de prece e não de reza. Porque reza alguém escreveu e todo mundo repete, às vezes sem sentir. E a prece, você sente cada palavra que você fala, né, do coração. Para passar pelas dores da vida, é preciso a prece. E, né, ter tranquilidade e confiar em Deus. Deus sabe tudo que a gente passa. Nós somos, né, nós viemos de uma célula espiritual de Deus. Então, todo sofrimento, toda dor, e quando a gente está querendo ter paciência e não tem, a gente pode conversar com Deus. Olha, eu não posso perder paciência com fulano, me ajuda. Eu preciso levar isso até o fim, né, para mim me libertar disso, para eu me libertar. E o André Luiz, no livro, fala assim: quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás. Então, você vai ter paciência. Quando você compreende isso, eu plantei errado, tal pessoa saiu da minha vida porque eu tratei ela mal e não pedi perdão. Aí você vai ter paciência de esperar ela aceitar, né? E ele fala assim, que a gente não pode se desesperar e perder a paciência quando está colhendo coisas que a gente plantou. A gente tem que ter essa consciência. E eles falam assim, quer melhorar de vida? Trabalhe e aguarde. Quer se curar? Se medique, né, física e espiritualmente, e aguarde. Quer conseguir o emprego? Se esforce e aguarde. E é a melhor ciência, né? Ele fala que a paciência não é para a gente usar no dia de felicidade, no dia de festa, no dia de praia, é no dia da dor. E ele fala que, como nós, espíritas, já somos conhecedores do processo da dor, fica mais fácil para a gente, né? E ele fala que assim, tudo que a gente quiser alcançar que não alcançou depende do nosso esforço, porque nada cai do céu, né? Tipo, fazer um concurso, trocar de emprego, enfim. Sempre depende do nosso esforço. E aí, as estatísticas falam que muita gente se suicida no mundo porque não tem paciência de esperar a situação passar. Brigou com a namorada não quer mais. Não tem paciência de esperar conhecer outra pessoa. Tem uma dívida,
Não tem paciência de esperar a dívida, arrumar dinheiro para pagar a dívida, ou esperar uma outra situação, né? Passa por uma situação de agressão dentro de casa, não tem paciência de procurar um familiar, sair de casa, resolver a situação. Então, encontra no suicídio a saída, né? E ele fala que a cada minuto no Brasil e no mundo, centenas se suicidam por falta de paciência, porque não tem paciência para esperar a situação passar, né? Essa pesquisa eu fiz hoje. 38 pessoas no Brasil se suicidam por dia, uma a cada 45 minutos por dia. E aí eu vou contar uma história de paciência para encerrar, tá bom? A história de Simão Cirineu. Essa história, ela aconteceu, é uma história verdadeira, aconteceu na época da crucificação. Então, assim, Simão Cirineu, ele era um agricultor, não morava em Jerusalém, né? E ele tinha uma fazenda, ele trabalhava muito, na época se vivia da agricultura, ele tinha uma esposa chamada Sara e 2 filhos, Alexandre e Rufo. Os 2 já na idade adulta, né? E preguiçosos. O pai trabalhava muito, eles não queriam saber de nada, né? E o Simão se preocupava, falando: nossa, meus filhos já estão na idade adulta, nada de trabalhar, né? Nada de se preocupar. Não ajudavam, porque eles alegavam que o pai trabalhava e trabalhava para eles. E ele falava assim: nossa, que filhos que Deus me deu, o que eu faço com eles? E um dia ele falou para Sara assim: Sara, a esposa, me pergunto de que parte desse mundo que Deus, né, enviou esses 2 filhos para mim. E ele dormiu e pediu orientação. E um anjo bom aparece para ele no sonho e fala para ele assim: as suas respostas estão lá em Jerusalém, vai para lá amanhã. E quando ele chega em Jerusalém no outro dia, ele entra na cidade, a cidade estava lotada de gente, fervilhando de gente, era a Páscoa dos judeus, né? E aquela agitação, ele pergunta para um velhinho: o que está acontecendo? E o velhinho fala para ele assim: um homem está sendo julgado, olha lá, Pôncio Pilatos. E aí ele acompanha o julgamento, e a multidão prefere que Barrabás fosse libertado, o ladrão, o criminoso, e Jesus, o inocente, fosse condenado. E aí, Jesus pega a cruz e caminha para o Gólgota, e a multidão vai atrás. E chega uma hora que Jesus cai, não aguenta, né? Ele tinha sofrido várias torturas, ele estava todo machucado, sangrando. E aí os soldados ficam procurando alguém e olham para Simão e falam: vem você, vem você. Ele foi forçado a pegar a cruz e continuar seguindo na direção do Calvário, né? E aí ele vai. E, conforme ele estava andando, carregando aquela cruz pesada, ele pensava assim: nossa, que cruz pesada a cruz desse homem. E aí ele falou assim: por que será que o anjo mandou vir aqui hoje? Né? Será que é porque meus filhos são minhas cruzes? E aí, pensando isso, conforme ele ia pensando nisso, ele nem estava sentindo o peso da cruz, estava carregando aquela multidão junto, né? E ele começou a pensar: nossa, a cruz é tão pesada dele, será que a minha é tão pesada assim, dos meus filhos? E aí, quando ele põe a cruz no chão, que chegou antes de Jesus ser crucificado, aí Jesus olha para ele e fala assim: ó, Simão, você também tem as marcas da cruz, não chore diante dos filhos difíceis, conserve a sua paciência, né? E fala: eu confiei esses 2 meninos para você e para Sara, porque vocês são capazes de amá-los, né? Você vai me ajudar a erguer essas 2 almas. E fala para ele que esses 2 espíritos estavam no umbral e que ele retirou os espíritos do umbral e deu para Sara e Simão cuidarem deles. E aí Maria, que estava aos pés da cruz, se aproxima e fala para ele assim, né? Tenha paciência, né, com seus filhos, porque eles são a sua prova. E ele fala assim: meus filhos são minha cruz, por amor de Jesus, Jesus carregou a cruz dele, eu hei de carregar a minha cruz, em nome da paciência e do amor. Então, quantas cruzes nós temos? Nós temos a cruz do trabalho, em algumas situações, trabalhos terríveis, difíceis, né? Nós temos a cruz familiar, a cruz do casamento, a cruz dos filhos, a cruz dos parentes, da falta de dinheiro, do desemprego, da doença, né? Mas
Nosso melhor caminho realmente é ter paciência, né? E quando você consegue entender e procurar ter paciência em cada situação, é como se você estivesse construindo no seu coração um caminho novo, né? Repleto de amor por aceitar as coisas que Deus impõe na vida da gente, e que esse amor você transferisse para cada pessoa que convive com você, pela exemplificação. Quando você chega em casa e faz aqueles estardalhaços, aquelas brigas, não está dando exemplo, né? Mas quando está tudo pegando fogo e você acalma a tempestade, você vira um exemplo para a família e para qualquer pessoa, né? Aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. Foi Emmanuel que falou. E no slide do lado, está falando que nós também temos que ter paciência conosco. Nós vamos mudar devagar. Nós vamos conseguir devagar, um dia de cada vez. Mas nós não podemos parar, cruzar os braços e falar, eu sou assim mesmo. Eu não tenho paciência, porque meu pai já era assim, meu avô já era assim. Né? Nós temos que entender que nós temos que ter paciência com a gente, seguir, né? Na direção de Deus. Todas as dores da nossa vida serão superadas com paciência. Vou repetir, não se compra paciência no mercado, na farmácia, no tratamento espiritual de desobsessão, em lugar nenhum. A paciência talvez seja a única virtude que depende só da gente. As outras a gente consegue ajuda, essa a gente não consegue. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe a paciência de terem me ouvido, né? Foi uma paciência. Muito obrigada. Um beijo no coração. Obrigada. Obrigada.